Olá, amigos. 9 de outubro de 2015, Legítima Defesa em Foco. Certamente sabem que, mais uma vez, aconteceu ontem, instalou-se, funcionou a sessão da Comissão Especial destinada a decidir sobre o projeto de lei 3.722 de 2012, o projeto Peninha, e a votação não prosperou. E por que não prosperou? Porque, mais uma vez, o relator, o deputado Laudívio Carvalho, apresentou um substitutivo, um novo substitutivo. Verdade que não muito diferente do anterior, mas com algumas modificações, o que levou o conjunto da comissão a pugnar por novo adiamento sob a alegação de que não havia havido tempo de estudo do novo substitutivo. Claro, tem certo fundamento isso, apesar de não ter sido modificado profundamente, apesar dessa versão não ser profundamente diferente da anterior, mas o que se notou para quem assistiu à sessão é que há uma nítida divisão, uma divisão profunda mesmo no seio da comissão. E penso eu que tenha se estabelecido um certo consenso pela rejeição do substitutivo Laudívio, talvez com a apresentação de um voto em separado, conjunto, aglutinativo, por parte da maioria da comissão. Isso nos preocupa em vários aspectos. Primeiro, porque esse voto separado, aglutinativo, no afã da composição, para que finalmente seja votada a matéria, pode subtrair algumas conquistas importantes do texto. Principalmente, refiro-me ao porte e à posse de arma como um ato vinculado da administração pública, uma vez preenchidos os requisitos legais pelo cidadão requerente. Há um certo perigo nisso. Há outros votos, votos em separado também, apresentados por Ivan Valente, por exemplo, por Alessandro Molon, que não nos interessa e é bobagem até perder tempo em analisar, não sabemos muito bem que tipo de votos são esses. Há o substitutivo Cajado, que de certa forma tenta reintegrar o parecer dele anterior, quando ele era relator. E nos parece também bastante clara a existência de um certo ressentimento nesse parlamentar, por essa razão, bem como no autor do projeto Peninha, que declarou, com todas as palavras, que não reconhece o próprio projeto dele no substitutivo. E não deixa de ser fato, porque o substitutivo dele, o projeto dele, se lembram, tinha uns 87 artigos, e esse substitutivo, como dissemos aqui mais de uma vez, tem 144 artigos. Nós vamos analisar nos próximos dias as modificações realizadas para verificar se não houve algo mais importante, e vamos analisar também alguns votos em separado, especialmente o voto apresentado pelo deputado Guilherme Mussi. E vamos nos manifestar com clareza a respeito de qual seria a melhor situação de aprovação a ver do movimento pela legítima defesa. E no próximo programa esclareceremos essa posição, tornaremos clara essa posição. Haverá tempo, porque o adiamento se deu por 2 semanas. A nova sessão só ocorrerá no dia 20 de outubro. Então aguardem e vamos continuar de qualquer maneira a pressionar os parlamentares da comissão no sentido de melhorar o substitutivo do relator em relação aos pontos que tantas vezes já levantamos. Um ponto importante é que o relator, nessa reunião, comprometeu-se publicamente perante os parlamentares da comissão, e principalmente perante o presidente da comissão, que fez pressão nesse sentido, para não aceitar mais modificação, sugestão alguma, e não mais incluir coisa alguma que seja de sua iniciativa. Houve um acordo, portanto, para o congelamento do texto e o processo de votação a iniciar-se na sessão no dia 20 de outubro.
Mas vamos falar de coisas que são importantes para a nossa causa acontecer no mundo e que merecem comentário. Evidentemente que as hostes desarmamentistas querem mais uma vez se aproveitar de um novo massacre lá no Oregon, numa universidade do Oregon, numa escola do estado do Oregon nos Estados Unidos, a justificar e a abraçar a posição obamista desarmamentista. Mas observe, isso é que é mais importante, nós vamos demonstrar um link a esse respeito aqui, qual é a posição da população do estado do Oregon. Não é no sentido de adotar desarmamento, não. O problema é que a criação das chamadas Gun Free Zones, como são as universidades nos Estados Unidos, é um selo estampado, um alvo de pato sentado estampado na testa das pessoas que frequentam esses locais, principalmente os estudantes e professores. É uma declaração de que ali ninguém pode se defender. É um convite ao massacre, é um convite ao matador, que chega nessas áreas, nessas universidades, sabendo exatamente que por imposição de lei, todos estão desarmados e ninguém poderá se defender. Então a população do Oregon tratou de sair correndo à compra de armas para defender o seu lar, e certamente haverá muita pressão em sentido contrário ao que o esquerdista Obama quer, ou seja, a pressão para a eliminação das chamadas Gun Free Zones, que infelizmente são abraçadas aqui até no parecer audível para o Brasil. E em outras situações mostra-se claramente que determinados governos orientam seus cidadãos a defender a si mesmos, uma vez que é impossível a força policial defendê-los a todos durante todo o tempo, em todas as situações. E nós vamos lhe mostrar mais dois links aqui, exatamente a confirmar aquilo que afirmamos, na Rússia, por decisão governamental, e em Israel, em que o recrudescimento dos casos dos atacantes solitários, dos atacantes palestinos solitários, levou o governo a estimular a população a sair às ruas portando suas armas. E há muitas armas em Israel, como todos nós sabemos. Não é uma imposição, não é uma ordem governamental, nada disso. É um estímulo governamental a que as pessoas saiam às ruas portando suas armas de fogo para se defender dos ataques dos chamados lobos solitários. E é curioso dizer que alguns militantes das hostes desarmamentistas dos nossos debates tentam constranger-me a dizer que eu não confio na minha própria instituição, quando digo que a polícia não pode proteger a todos durante todo o tempo. Senhoras e senhores, eu seria um mentiroso salafrário se eu afirmasse, do alto da minha experiência de 35 anos de combate contra o crime e de preservação da ordem pública, que é possível a qualquer polícia do mundo. Não é a de São Paulo, não é a de qualquer uma do Brasil, qualquer polícia do mundo fazer-se presente em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em 100% dos casos em que o cidadão necessita do socorro do Estado Armado. É impossível. Então eu não tenho do que me envergonhar, eu tenho de falar a verdade. E às vezes, até mesmo o policial, por uma série de circunstâncias, se deixa surpreender na sua vida privada, podendo até surgir a figura do herói cidadão comum armado a defender o policial. No Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro, houve um caso exatamente nesse sentido. Infelizmente, dois policiais militares que se dirigiam para o trabalho, em motocicleta, um pilotando, o outro de garupa, deixaram-se surpreender por dois criminosos armados, cujo objetivo era roubar-lhes a motocicleta. E levaram a pior. Infelizmente, levaram a pior, mostrando falta de aguerrimento. Um deles morreu quase que instantaneamente, um sargento, e o outro foi ferido gravemente, ficou indefeso a se arrastar na via pública. Aparece um cidadão comum, empunha a arma do policial, enfrenta os dois criminosos, manda um para o inferno, que deve ser festejado, e põe o outro em fuga, põe o outro a correr. Um cidadão comum. A quem, se nós pudéssemos, nós do Movimento pela Legítima Defesa, daríamos uma medalha. E a mostrar e provar que quando as pessoas têm condição de se defender,
elas podem virar o jogo contra a criminalidade. Acusam-nos de defender bang bang e faroeste, tudo bobagem, tudo palavra força de propaganda gratuita. O que nós queremos é que as pessoas tenham condição de se defender, desde que elas escolham essa maneira de viver e desde que elas se habilitem perante a lei, que seja uma lei razoável. Esse episódio mostra claramente que um cidadão aguerrido, bem preparado, tem condições de defender a si mesmo, tem condições de defender a sua família, quem sabe a vizinhança em certas circunstâncias, e nesse caso defender até 2 policiais que se mostraram desatentos, que se mostraram com muito menor disposição do que os criminosos que levaram a melhor contra eles no primeiro entreveiro, no primeiro embate. É um grande exemplo de como deveria ser a realidade do nosso país e de qualquer país. É um grande exemplo de como pode efetivamente e funcionar e funciona a disposição e o direito de legítima defesa às pessoas de bem, às pessoas comuns. É um grande exemplo que deveria ecoar nas mentes dos nossos governantes, mas isso não acontece. Nós continuamos com a nossa luta aqui. E para essa finalidade, adianto-lhes que o movimento pela legítima defesa está em vias de converter-se em uma associação com personalidade jurídica nos termos do Código Civil Brasileiro e sob as garantias relacionadas às associações previstas no artigo 5º da Constituição da República, o mais importante, o capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Pretendemos fundá-la numa data muito simbólica, o dia 23 de outubro de 2015, quando comemoraremos o 10º aniversário da grande vitória popular no referendo de 2005, que impediu que se jogasse na lata de lixo da história um direito que não tínhamos o direito de esquecer ou de fazer de conta que não existia, se não quiséssemos prejudicar seriamente não só esta geração, mas as gerações futuras. O 10º aniversário da grande e retumbante vitória do não no referendo de 2005. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.